Dia 17 de fevereiro, Deuteronômio 29. Estes são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas enquanto estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Moisés convocou todo o povo de Israel e lhe disse: Vocês viram com os próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. Presenciaram todas as suas grandes demonstrações de poder, os sinais e as espantosas maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não lhes deu mente para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e, no entanto, suas roupas e sandálias não se gastaram. Vocês não comeram pão nem beberam vinho ou outra bebida fermentada, mas receberam alimento para que soubesse que Ele é o Senhor, seu Deus. Quando chegamos aqui, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, nos atacaram, mas nós os derrotamos. Conquistamos seu território e o entregamos às tribos de Ruben, Gad e à meia tribo de Manassés como sua herança. Portanto, obedeçam os termos desta aliança para prosperarem em tudo que fizerem. Todos vocês, chefes de tribos, autoridades oficiais e todos os homens de Israel, estão hoje na presença do Senhor seu Deus. Estão acompanhados de suas crianças e esposas, bem como dos estrangeiros que vivem em seu meio e cortam lenha e carregam água para vocês. Estão aqui hoje para entrar na aliança solene que o Senhor seu Deus faz com vocês, aliança que inclui maldições. Ao entrarem na aliança hoje, Ele os confirmará como seu povo e reafirmará que é o seu Deus, conforme prometeu sob juramento a vocês e a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Não é só com vocês que eu faço esta aliança, incluindo maldições. Eu faço a aliança com vocês que estão hoje na presença do Senhor, nosso Deus, e também com as gerações futuras que não estão aqui. Vocês se lembram de como vivemos na terra do Egito e passamos pelo território de nações inimigas quando saímos de lá. Viram as práticas detestáveis delas e os seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro. Faço essa aliança com vocês, para que ninguém, nenhum homem, mulher, clã ou tribo em seu meio, se afaste do Senhor nosso Deus, para adorar os deuses das outras nações, e para que nenhuma raiz em seu meio produzam frutos amargos e venenosos. Aqueles que ouvirem as advertências desta maldição não devem se parabenizar e pensar: eu estou seguro, embora siga os desejos do meu coração obstinado. Isso levaria à ruína total. O Senhor não os perdoará. Ao contrário, sua ira e o seu zelo arderão contra eles. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre eles, e o Senhor apagará os seus nomes de debaixo do céu. O Senhor os separará de todas as tribos de Israel, a fim de derramar sobre eles todas as maldições da herança registradas neste livro da lei. Então as gerações futuras, tanto seus descendentes como os estrangeiros que vêm de terras distantes, verão a devastação da terra e as doenças com as quais o Senhor a aflige. Dirão: a terra inteira foi devastada por enxofre e sal. É uma terra estéril, onde não há nada plantado e nada cresce, nenhuma folha de grama. É como as cidades de Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu com sua furiosa ira. Todas as nações vizinhas perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Por que se irou tanto? E a resposta será: foi porque o povo desta terra abandonou a aliança que o Senhor, o Deus de seus antepassados, fez com eles quando os tirou da terra do Egito. Afastaram-se dele para servir e adorar outros deuses que não conheciam, deuses que não lhes era permitido adorar, pois a ira do Senhor ardeu contra esta terra e trouxe sobre ela todas as maldições registradas neste livro. Com grande ira e fúria, o Senhor arrancou o seu povo da terra e o baniu para outra terra, onde vivem até
hoje. O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e os nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Deuteronômio 30. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor seu Deus os exilou, levem todas estas instruções a sério. Se nessa ocasião você e os seus filhos voltarem para o Senhor seu Deus e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma a todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor seu Deus restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou, embora tenham sido banidos até os confins da terra. O Senhor seu Deus os ajuntará de lá e os trará de volta. O Senhor seu Deus os trará à terra que pertencia aos seus antepassados, e ela será sua outra vez. Então ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos que os seus antepassados. O Senhor, seu Deus, transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a sua alma, e para que vivam. O Senhor seu Deus enviará todas essas maldições sobre os seus inimigos e sobre aqueles que os odeiam e os perseguem. Então vocês voltarão a obedecer ao Senhor e a cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor seu Deus lhes dará sucesso em tudo que fizerem. Também lhes dará muitos filhos e rebanhos numerosos, e fará seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso com vocês, como aconteceu com seus antepassados. O Senhor, seu Deus, se alegrará em vocês se obedecerem e cumprirem os mandamentos e decretos escritos no livro da lei, e se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora do seu alcance. Não está guardado no céu tão longe que vocês tenham de perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham de perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-los até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Não. A mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Agora ouçam. Hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje eu ordeno que amem o Senhor seu Deus e guardem os seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. Se, contudo, seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, e se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje eu lhes dei a escolha entre vida e morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 31. Quando Moisés havia terminado de dar estas instruções a todo o povo de Israel, ele disse: Estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o rio Jordão, mas o próprio Senhor seu Deus atravessará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra.
Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus. O Senhor lhes entregará os povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor seu Deus irá adiante de vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Então, quando todo o povo de Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhe disse: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, nem os deixará, nem os abandonará. Moisés escreveu toda esta lei num livro e o entregou aos sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor e às autoridades de Israel. Depois, Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, leiam este livro da lei para todo o povo de Israel, quando estiverem reunidos diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher. Convoquem todos, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouçam este livro da lei e aprendam a temer o Senhor seu Deus e a obedecer fielmente a todos os termos desta lei. Façam isso para que os seus filhos, que não conhecem estas instruções, as ouçam e as aprendam, e aprendam a temer o Senhor seu Deus. Façam isso enquanto viverem na terra da qual tomaram posse ao atravessar o Jordão. Então o Senhor disse a Moisés: É chegada a hora de você morrer. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei minhas ordens a ele. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhes apareceu numa coluna de nuvem que parou à entrada da tenda sagrada. O Senhor disse a Moisés: Você está prestes a morrer e a se reunir aos seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir, adorando deuses estrangeiros, os deuses da terra para onde se dirigem. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Então minha ira arderá contra eles, eu os abandonarei e esconderei deles a minha face e eles serão devorados. Aflições terríveis os atingirão, e naquele dia dirão: Estas calamidades nos atingiram, porque o Senhor não está mais entre nós. Naquele dia esconderei deles a minha face por causa de todo o mal que praticam, adorando outros deuses. Escrevam, portanto, as palavras desta canção e ensinem-na aos israelitas. Ajudem o povo a aprendê-la para que ela sirva de testemunha a meu favor e contra eles. Pois eu os farei entrar na terra que jurei dar a seus antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá eles se tornarão prósperos, comerão à vontade e engordarão. Contudo, começarão a adorar outros deuses, eles me desprezarão e quebrarão a minha aliança. E quando grandes calamidades lhes ocorrerem, esta canção servirá de prova contra eles, pois seus descendentes jamais se esquecerão dela. Eu conheço as intenções deles, mesmo antes de entrarem na terra que jurei lhes dar. Assim, naquele momento, Moisés escreveu as palavras da canção e a ensinou aos israelitas. Então o Senhor deu ordens a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com você.
Quando Moisés terminou de escrever os termos desta lei num livro, deu a seguinte ordem aos israelitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor seu Deus, para que ele fique ali como testemunha contra vocês. Pois eu sei como são rebeldes e teimosos. Se mesmo agora, enquanto estou vivo e em seu meio, vocês se rebelaram, quanto mais rebeldes serão depois da minha morte. Convoquem agora todas as autoridades e os oficiais de suas tribos, para que eu lhes fale diretamente e chame os céus e a terra para testemunharem contra eles. Sei que depois da minha morte, vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros, a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra os seus atos. Então, Moisés recitou a canção inteira diante de toda a comunidade de Israel.